bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Pessoal, eu queria falar para vocês que estou muito feliz, porque hoje a gente vai entrar num conteúdo super prático, num conteúdo que a gente, basta olhar aí a nossa volta, a gente consegue perceber a importância do conteúdo sobre estudo de área, né? Eu preciso, então, agora, começar a trabalhar áreas de figuras planas. Se você olhar aí no ambiente que você estiver, ou no seu quarto, ou na sala da sua casa, ou na cozinha, aonde você estiver, se eu perguntar para você qual é a área desse ambiente, você vai falar, professora, o que é a área? Qual é o espaço que esse ambiente ocupa? Se a gente for um pouquinho mais além e eu perguntar, qual é a área da sua casa? Porque eu estou querendo saber qual é o espaço que a sua casa ocupa, quantos metros quadrados possui a sua casa. Então, tudo isso, para que a gente consiga entender esses conceitos, a gente vai começar o estudo hoje das áreas de figuras planas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar aqui, diminuindo um pouquinho a professora. A professora vai vir para o cantinho. E a gente começa, então, com os nossos slides. Área de figuras planas. Olha lá, Claudinha é muito preocupada com as questões ambientais e sempre quer saber como está o desmatamento na floresta amazônica. Essa é uma preocupação não só da Claudinha, né, pessoal? É uma preocupação de todo ser humano, digamos assim, né? Não só dos brasileiros, mas é uma preocupação ambiental, né? Como anda esse desmatamento? Ele está sendo feito de forma segura? Então, é uma preocupação, eu acho que geral. Mas a Claudinha, hoje, é a pessoa que a gente vai ajudar. Então, vamos lá. Olha lá, ela descobriu que entre 2011 e 2015, o desmatamento atingiu 7.789 quilômetros quadrados. Surgiram, então, as dúvidas. Vamos ajudá-la? Claro que a gente vai ajudar. O que é área? Meu Deus, a Claudinha viu que, olha lá, tem 7.789 quilômetros quadrados. Olha que o desmatamento de 2011 para 2015. O que significa esse número? É exatamente isso que a gente vai começar ajudando a Claudinha. O que é área? O que significa metro quadrado, quilômetro quadrado? Então, olha só, área é a medida de uma superfície. Quando a gente fala área, a gente fala o espaço que esse determinado objeto, ou a sua casa, ou a sua sala, ou o seu caderno que está aí do seu ladinho, espero que esteja para você poder fazer as suas anotações, o seu caderno que está aí do seu ladinho. Qual é a área do seu caderno? Qual é o espaço que ele está ocupando? Em cima da sua mesa, em cima da cadeira, tá certo? Então, todas as vezes que a gente pensar em área, a gente vai pensar que é a medida de uma superfície. É o espaço que essa superfície, que esse objeto está ocupando. Então, olha lá, exemplos de área. A parede do seu quarto é uma área. Se você olhar a parede, o que eu tenho? Eu tenho uma parede ou quadrada ou retangular, mas a gente tem uma área naquela parede. O campo de futebol, olha lá, aquele espaço todo que a gente pode correr atrás da bola, né? Aquela brincadeira que os meninos adoram, acho que é a que eles mais gostam, que é exatamente o futebol. Qual é a área de um campo de futebol? Exatamente todo aquele espaço que a gente consegue preencher, que a gente consegue ocupar. O muro da escola. O muro da escola, se a gente for pregar ali, cartazes em todo o muro, qual vai ser a área que a gente vai conseguir ocupar do muro da escola? A planta da sua casa. O que é planta? Não é a planta lá que tá bonitinha, verdinha, não, galerinha. Quando a gente fala a planta da sua casa, quando vai iniciar uma obra, a gente tem exatamente onde vai ficar o quarto, onde vai ficar a sala, qual é o cano que vai passar aqui, a iluminação que vai passar aqui. Então, é exatamente a planta da casa, é o que vai determinar todas as dimensões dos cômodos daquela casa. Então, aqui a gente tem a planta da casa, que vai te dizer quantos metros quadrados vai ter o quarto, quantos metros quadrados vai ter a sala, a cozinha, aonde vai ficar a porta, aonde vai ficar a janela. Então, ali a gente tem a dimensão da nossa casa, que é exatamente a planta, não é a planta verdinha, bonitinha lá, não. Essa é outra planta. Então, olha só. E como vamos descobrir... Deixa eu baixar aqui um pouquinho.
E como vamos descobrir quanto mede a área de uma figura plana? Professora, como é que eu descubro essa área? Vamos lá? Olha só. Ó, primeiramente, a gente vai começar usando uma malha quadriculada. O que é uma malha quadriculada? Vamos ver. Ó, para ajudar a Cláudia. Então, a gente vai começar aqui. Olha só, pessoal, aqui... Deixa eu baixar um pouquinho. Ó, aqui o que a gente tem? Usando a malha quadriculada, vamos calcular a área de algumas figuras. Olha aqui, o que a gente tem? Cada quadradinho tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Ó, cada quadradinho desse aqui, deixa eu colocar aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, que eu coloquei em vermelho, ele tem 1 metro de altura por 1 metro de comprimento, tá vendo? Ele tem 1 por 1. Então, o que a gente tem? A área desse quadradinho é lado vezes o lado. Ele é um quadrado. Então, a medida desse comprimento aqui é exatamente a mesma desse comprimento. Porque no quadrado, a base e a altura são iguais, né? Ou então a largura e o comprimento são iguais. Então, ó, o lado desse quadrado é lado vezes lado, é assim que a gente encontra a área do quadradinho, e a gente fala que esse quadradinho tem 1 metro quadrado. Tudo bem? Então, ó, se eu for encontrar a área desse quadradinho, eu vou precisar contar quantos quadradinhos desse aqui eu vou ter. Aí eu consigo, ó, quantos desse aqui que eu já montei, esses vermelhinhos aqui, ó. Aqui tem 1 metro quadrado, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, só aqui nesses vermelhinhos eu tenho 4 metros quadrados. E aqui embaixo eu tenho mais quanto? Opa, eu tenho mais 4 metros quadrados. Então, aqui, ó, nesse retângulo, eu tenho 8 metros quadrados. Agora aqui, ó, se a gente for fazer o cálculo de todos esses quadradinhos aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos eu tenho. Ou seja, se eu tenho 24 quadradinhos e cada quadradinho tem 1 metro quadrado, deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Olha lá, deixa eu apagar. Ó, então, ó, se cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área e a figura que a gente acabou de contar aqui, a gente contou 24 quadradinhos desse, a área dessa figura equivale a 24 metros quadrados. Olha lá. Se a gente começar a nossa contagem aqui, ó, a gente fez lá no outro slide. Eu conto esses, depois eu posso contar esse, e depois a gente conta esse, certo? Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9, 10, 11, 12, e aqui eu tenho 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos. Então, essa imagem aqui é uma imagem com 24 metros quadrados. Tudo bem? Professora, eu vou precisar ficar contando quadradinho sempre? Não, a gente está começando. Lembra, ó? A gente está iniciando o nosso conteúdo. Daqui a pouco a gente vai ver algumas formas que facilitam esse estudo. Olha só, unidade de medida de área. Eu tenho quilômetro quadrado para superfícies maiores. Por exemplo, eu quero saber a área de vamos pegar uma fazenda, né? Eu tenho uma fazenda, então eu tenho, assim, comprimentos muito grandes, eu tenho quilômetros dentro de uma fazenda. Então, imagina se eu for medir em metros, eu vou ficar com valores muito altos, em centímetros também, valores muito altos. Então, para superfícies muito grandes, a gente trabalha com quilômetro quadrado. Para superfícies medianas, por exemplo, a sua casa, a minha casa, aqui a gente trabalha com a medida de metro quadrado. O campo de futebol, a parede do seu quarto. Aqui a gente tem são superfícies com valores medianos, então a gente trabalha com metro quadrado. E para superfícies pequenas, centímetro quadrado. Se eu perguntar para você qual é a área da capa do seu caderno, aí você vai fazer o quê? Vai pegar uma régua, vai medir, deve ter alguns centímetros, aí, sei lá, uns 30 centímetros por 20 centímetros, alguma coisa do tipo. Você vai me dar a medida em quilômetro? Não, você vai me dar a medida em
centímetro quadrado, porque a gente está trabalhando com superfícies, então, bem menores, que é a capa de um caderno. Tudo bem? Então, aqui exatamente as unidades de medida de área. Pode ser quilômetro quadrado, metro quadrado e centímetro quadrado. Professora, por que quadrado? Porque olha só, quando a gente tem, deixa eu pegar aqui, fazer um quadradinho. Lembra aquele quadradinho que a gente colocou inicialmente? Lá do slide anterior, e aqui eu tenho 1 centímetro, e aqui a gente tem mais 1 centímetro. Então, ó, a gente não fez a multiplicação aqui? 1 vezes 1 equivale a essa área aqui, equivale a 1 centímetro quadrado. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Centímetro quadrado. Esse quadrado é exatamente porque aparece 2 vezes o centímetro. O centímetro aparece no comprimento e o centímetro aparece na largura. Então, é 1 centímetro quadrado. O mesmo raciocínio você usa para quilômetro, quilômetro quadrado. Para metro, metro quadrado. Então, todas as vezes, como a gente está trabalhando em área, a gente tem 2 medidas, que é o comprimento e a largura, eu vou trabalhar com uma medida quadrada. Tudo bem? Agora, vamos para cá. Olha lá. Calcule a área dessa igreja. Então, olha só. Vamos lembrar que cada quadradinho desse aqui, a gente tem 1 metro quadrado, né? Então, ele fez uma escala aqui a gente tem 1 metro quadrado. Bom, quantos metros eu tenho aqui? Aqui eu vou contar os quadradinhos, que é a parte vermelha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, a parte vermelha tem 20 metros quadrados. E a parte azul? Vou fazer a contagem aqui, ó, de todos esses quadradinhos e vou chegar à conclusão que a parte azul eu tenho 13 metros quadrados. A parte verde aqui do outro lado, ó, tá vendo que elas são iguais? A parte verde eu também tenho 13 metros quadrados. E a parte amarela, toda essa área aqui, ó, em amarelo, equivale, deixa eu colocar aqui, toda essa área aqui, ó, em amarelo, aqui embaixo. Professora, como é que a gente teria que, como é que nós poderíamos fazer aqui? Aqui a gente pode contar todos os quadradinhos. Vocês vão ver que na aula gravada 2, ali ficou feio, né, gente? Então é isso, ó. A área em amarelo é toda esse aqui que eu concortei, que eu recortei. Vocês vão ver que na aula gravada 2, a gente vai trabalhar o cálculo propriamente, algumas fórmulas que facilitam. Mas agora, o que eu quero é que você entenda esse conceito, tá bom? Então, se eu contar todos esses quadradinhos aqui, eu vou chegar em 32 metros quadrados. Aí ele não quer saber a área toda, o que eu vou fazer? Vou juntar a área da parte azul, a área da parte vermelha, mais a área da parte azul, mais a área da parte verde, mais a área da parte amarela, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. 20 mais 13, mais 13, mais 32, a área da igreja equivale, então, a 78 metros quadrados. Tudo bem? Não pode esquecer que ele pediu para considerar que o que ele fez foi pedindo para considerar que cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado. Se ele tivesse feito esse desenho, se não fosse uma igreja real, né? Se eu tivesse um desenho de uma igreja aqui e os meus quadradinhos poderiam equivaler a 1 centímetro quadrado? Poderiam, mas aí eu teria que especificar aqui, tá bom? Então, ele especificou que a área da igreja é cada quadradinho desse aqui equivale a 1 metro quadrado, tá bom? Agora, olha lá. Eu quero saber qual é a área ocupada pela palavra paz. Olha lá, eu tenho essa palavra aqui, e o que a gente fez, professora? Eu preciso saber, ó, o P. Aqui se eu for contar todos os quadradinhos aqui da palavra, da letra P, eu tenho 10 centímetros quadrados. Todos os quadradinhos da letra A, eu tenho 12 centímetros quadrados. Todos os quadradinhos da letra Z, eu tenho 9 centímetros quadrados. Ou seja, a palavra paz, ela equivale a 31 centímetros quadrados. Por quê? Porque a soma de 10 mais 12 mais 9 equivale a 31 centímetros quadrados, tá bom?
Agora, olha só. Vamos voltar na Cláudia? Lembra da Cláudia muito preocupada com o meio ambiente? Então, olha só, que conclusão que a gente chegou. A área, já mostramos, significa a área de uma figura plana. Né? Então, quando a gente falar em área, a gente vai pensar na superfície que essa figura está ocupando, né? Na área que essa figura está ocupando. Então, aqui a gente já consegue começar a ajudar a Cláudia. Depois que a gente pode falar o que é uma superfície, representa uma parte da área da floresta que foi desmatada. Ou seja, a floresta amazônica tem uma parte que houve desmatamento. É exatamente essa superfície que houve desmatamento. A unidade de medida representa a forma em que foi medida essa superfície. Ah, foi desmatada pouquinho, centímetros quadrados. Ah, desmatou só 30 centímetros quadrados. Não, desmatou, então, 40 metros quadrados. Não, desmatou 7 milhões e tanto de quilômetros quadrados. Então, a gente viu que houve um desmatamento muito maior, porque a gente está trabalhando com medida em quilômetros quadrados, né? E aqui, ó, exatamente o que a gente está falando, que é o quilômetro quadrado. Deixa eu pegar aqui. Ó, quando falamos de superfícies muito grandes, como é o caso da floresta, usamos a unidade de medida que é quilômetro quadrado. Tudo bem? Deixa eu apagar, passar para o próximo. Olha lá, agora é com você. Pessoal, eu tenho aqui um exercício, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, olha lá. Calcule a área de cada parte do tangram. Eu queria, galera, que vocês, usando essa legenda aqui, ó, o quadrado grande, paralelogramo, trapézio, triângulo grande, quadrado pequeno e o triângulo pequeno. Depois que vocês tivessem toda essa organização aqui, vamos começar a contar todos esses quadradinhos aí, e eu quero que você encontre e determine para mim qual é a área. Professora, mas esse aqui então tá dividido ao meio. Beleza, então esse está dividido ao meio, com esse que está dividido ao meio, metade de um com metade de um, dá um quadradinho inteiro. Tudo bem? Você vai ver que vai ficar bem, bem, bem fácil. Você pode até trabalhar fração. Lembra? Olha só, metade de um quadradinho com metade de outro quadradinho equivale a um quadradinho. Então, é hora de você fazer também uma revisão, tá? Então, encontre a área de todas essas figuras e na nossa aula ao vivo a gente faz a correção. Tudo bem? Meus amores, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, não esqueçam de fazer o exercício, porque é muito importante para você ver se tudo isso que eu falei você entendeu. E fica, ó, o gostinho de quero mais para a aula gravada 2. A aula gravada 2, a gente vai ver agora as fórmulas que a gente vai usar para facilitar muitos cálculos, tá bom? Então, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Beijos!